Olá, começamos mais uma edição do Domínio Público pela TV Câmara NH. Aqui, nossos convidados discutem temas e ideias de interesse da comunidade de Novo Hamburgo e de nossa região. E nesta edição, estamos recebendo os vereadores Inspetor Luz e Gabriel Chassot e o jornalista e radialista Paulo César Lângaro. Você também pode participar de nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 99-3880-416. Olá, senhores, obrigado pela presença. Começando das nossas considerações iniciais, quem sabe o senhor comece, por favor? Inspetor Luz, o senhor, com o nosso representante aqui, o vereador mais velho. As considerações iniciais, eu acho que é uma boa iniciativa da TV Câmara para trazer ao conhecimento da população, do telespectador, aquilo que pode ser acrescentado para ajudar para a população em diversas áreas, né? Porque não é uma área única que se trata esse projeto. Então, está de parabéns a TV Câmara pela iniciativa desse tipo de programa. Perfeito. Vereador Gabriel Chassot. Boa tarde ao Jaime, ao Paulo Lângaro, ao Inspetor Luz. Eu acho que é uma inovação da TV Câmara, né? É bom para o ouvinte, para o telespectador nosso. É um prazer participar. Perfeito. E para nós também agradecemos muito a presença do PC, que apresenta o programa Ponto e Contraponto na Rádio ABC, e para nós engrandece neste momento o nosso programa. Quero agradecer o convite e a companhia do Luz e do Gabriel. E é raro eu participar de programa de TV, muito raro. É mesmo? Muito raro. Bom, senhores, vamos iniciar a discussão. Nos últimos meses nós temos visto, né, pela imprensa, pela TV, pela rádio, ou seja, todos os meios de comunicação, que a política nacional está sendo bastante agitada, né, em função de várias denúncias sobre crimes de corrupção que envolvem tanto agentes públicos como também agentes privados, ou seja, a figura do corrupto e do corruptor. Como é possível criar mecanismos, né, que a gente possa evitar essa corrupção sistêmica que afeta hoje a nossa nação? Olha, Jaime, a questão, eu penso um pouquinho diferente na questão de mecanismo para evitar a corrupção sistêmica. Porque da seguinte forma, a questão de ser honesto ou desonesto não depende de leis e nem de ações. Algumas ações ou leis podem inibir, mas coibir total, não. Eu entendo que a honestidade, ela está intrínseca no interior de cada cidadão, de cada pessoa, né? Porque eu observo aí que essa vergonheira nacional, quadrilhas montadas em Brasília, né? Independe de nível social, independe de nível intelectual, né? Então é cada um... Independe de partido também, né, verdade? Todos envolvidos? Todos os partidos, ou de vários partidos, né? Independe do partido. Mas, Então aí entra o político, necessariamente porque está lá como político. Mas é assim, o homem que faz o partido, não é o partido que faz o homem. Então a questão de mau caráter, de ser quadrilheiro, de usurpar a função pública, de dilapidar o patrimônio público, de meter a mão no dinheiro público, é a intenção pessoal. Então tem que ter princípios éticos. O raciocínio da nação, da população brasileira é que tem que mudar. Porque quem vai para lá vê a oportunidade para meter a mão, né? Mas também não tem nenhum político lá que caiu de paraquedas. Eles saem da sociedade, da população brasileira. Então, também o eleitor tem que ter o seu cuidado na hora de votar para não participar da mesma safadeza que vários políticos praticam. Esta é a grande da lei de Gerson, de levar vantagem naquilo que não é dele. O político, ele é eleito e se propõe, quando ele faz as propostas dele de programa, seja do legislativo ou executivo, trabalhar em prol da população. Para isso é a representação política que é eleita para trabalhar pela população, para servir à população e não servir-se das coisas públicas. Isso é do modo geral, está se falando aqui na política, mas também nos órgãos públicos, né? A gente tem que ter esse cuidado de não levar para outro caminho aquilo que não é seu. Eu, por exemplo, eu vou só mudar um pouquinho o foco, mas na coisa pública, eu fico indignado, por exemplo, quando eu vejo alguém
com os pés num órgão público, né, sentado numa cadeira com os pés num armário, numa mesa pequena, porque eu acho que aquilo é inadequado, porque vai trazer prejuízo aquele bem material que não é dele, aquele é do Estado e foi a população que pagou. Tá entendendo? Então eu tenho essa visão. E é nessas mínimas coisas que tem que começar a mudar. Hoje se fala muito porque a corrupção é muito grande, lá em Brasília principalmente, né? Mas baixando um pouco também tem em menor quantidade, mas tem no Brasil inteiro. Todos os níveis, né? Municipal, estadual, federal. O vereador Gabriel, embora esteja no primeiro mandato, também tem uma vivência na política já de longo tempo, né, vereador? Então, o senhor também, como é que o senhor vê dessa forma nossa atual situação, né, da corrupção sistêmica em nosso país? Olha, Jaime, bem complicado, assim, digamos que a gente está no primeiro mandato, mas vem na política, fui chefe de gabinete por 11 anos e 3 meses, e que nem o inspetor falou, não tem tu formar um cidadão honesto. Ele tem que ser honesto ou não ser honesto. Se ele não é, eu acho assim, é muito difícil tu recuperar ele. Depois que ele descambou para um lado, aí é complicado. Brasília, ninguém faz ideia do que tem de corrupto, né? Então, isso não só Brasília, isso aqui em volta da gente acabam de ser caçados prefeitos, né? Isso entristece a gente. Então, a política, a gente fala em política na rua, conversa com as pessoas, a política é vista assim, política sinônimo de ladrão. É assim que o povo vê. Infelizmente, eles pensam isso, mas sempre tem, que nem você colocou aí, já, sempre tem uma esperança no voto, né? No voto, aí no próximo ano vai ter uma nova eleição, quem sabe o povo consiga filtrar isso e achar alguém pouco menos ruim, digamos assim. Só para complementar aqui, para ajudar aqui, a questão de lei, que falaste aí, o próprio Código Penal já prevê isso. Tanto tem uma punição para corrupção ativa quanto para passiva, e apenas são as mesmas. Então, ativo é aquele que dá, que paga. Passivo, corrupto passivo é aquele que recebe. Porque se não houver um dos lados, não vai ter corrupção. Então o próprio Código Penal já prevê isso. Mas também, de um modo geral, se critica muito o recebedor e não o pagador, né? Mas o Código Penal é bem definido, a pena é igual para um ou para outro, tanto o corrupto ativo quanto o passivo, quanto quem paga e quem recebe. O meu colega de comunicação que tem, né, noticiado tantas coisas por tanto tempo, né, tu ainda te impressiona com o que acontece? Pelo contrário, eu confesso que eu estou cansando disso. A gente tenta ir lá na rádio, todas as manhãs a gente tem um programa e pegar um gancho que a gente chama no jornalismo positivo, sabe? Uma coisa diferente, mas é difícil, cara, porque a repercussão de quase todos os dias que tu vai para casa de noite em noticiários ou em sites é notícia negativa. É mais uma denúncia, é mais um escândalo. É na Caixa Federal, é na Universidade de Santa Catarina. Não é só nos políticos. O que está me chamando a atenção é que está por todos os lados. Aí tu vai cansando, sabe, de tanto falar nisso. Tanto é que, nesse espaço de tempo assim que eu estou na rádio, e lá mesmo na redação do jornal, eu fui elaborando uma tese que é muito fajuta, mas eu defendo ela. Que é o seguinte, eu talvez, não sei quanto tempo eu tenho pela frente, mas eu não sei se eu vou estar vivo para ver a cura do câncer, a cura da corrupção e a cura da falcatrua em processos de licitação nesse país. Eu tinha cabelo, não eram brancos, estou careca, cabelo branco, e a coisa não muda. Os caras fraudam licitações de uma maneira impressionante, cara, impressionante. Corrupção, Gabriel e Luz, são vereadores, são políticos. A gente cita e critica muito eles, políticos, mas eles vão fazer a campanha política, eles chegam em determinado lugar para convencer a pessoa a votar neles. Por outro lado, muitas pessoas já dizem, vem cá, e o que eu vou ganhar com isso? Tu não pode me ajudar aí com alguma coisa? Uma carguinha de pedra lá da prefeitura? Sabe? Não, mas não pode. Um saibrinho ali por fora, sabe? Desvia o caminhão. Não, peraí, então, a mesma pessoa que bate neles... Não é um caso isolado. Não. Generalizado. Claro, então a mesma pessoa que bate neles, que eu também muitas vezes critico os políticos, mas a mesma pessoa que bate neles chega, Luz,
tu é amigo do prefeito, dá um jeitinho, aquela carguinha de brito que eu estou precisando ali, dá uma desviadinha. Não, peraí, começa aí. Por isso que eu acho que está difícil a cura nesse processo. E Por isso que pior, eu falei que é uma questão de foro íntimo de cada cidadão. Exatamente. e pior que muitas vezes vocês também já escutaram, o senhor não vai me conseguir, então eu vou bater no gabinete do outro. Claro, ali que... E é bem claro, assim, é claro. bem assim. É bem objetiva a Infelizmente, coisa, eu é bem imagino assim. que seja. Mas é. Eu bem imagino. Com Lá é. certeza. Acontece isso. Mas a gente tem que lutar para mudar isso aí. É, como tá ruim e se continuar vai ficar muito pior. E aí quem paga o pato é a população, aquela ordeira, trabalhadora, honesta. Porque nós também temos que citar uma coisa. Lá tem 513 deputados, lá em Brasília. Quantos envolvidos tem diretamente na corrupção? Tá? Não é, digamos, 40, 50, de 513. Na Lava né? Jato, acho que Mas, 70. Só na Lava Jato, o número acho que passa de 70. Passa de quê? 70. 70. Bom, põe a Mas que 100, seja então. 50% dos 513, Mas tu põe a Tu tem 100, 250 então. bom. Em 513, então, a grande maioria não é corrupta. É isso que eu quero me referir. Sim. Mesmo que até passe de 100. Né? Então, também tem esse viés positivo. Né? Lá tem homens honrados e sérios. Né? E mulheres. E que cai na vala comum. Né? Sim. Mas homens no sentido universal, meu. Não, mas o Lúcio tem Homens no razão. sentido universal. Tu tem razão. Ou político hoje, o Gabriel falou. Vocês estão na rua. O que me preocupa, assim, olhando a porcentagem, essa votação que deu recentemente, vocês acompanharam o Temer costurar tudo, né? Não, aí tu pega Primeira também. denúncia, Então a votação, quem dizia que ele ia conseguir fazer passar isso? E passou. Ah. De que maneira? Não deixa de já ser um entristecimento, né? Agora só o que falta ele fazer passar a reforma trabalhista, né? Da Previdência. Previdenciária. Então é uma coisa que não teria como passar. Mas aí 200 e poucos deputados têm que votar a favor. Eu acredito que esses 200 e poucos Se referindo às mudanças trabalhistas. trabalhistas, né? Uhum. Aí tu já pega por aí. Aí como é que nós vamos ter só 100? Eu acho que nós temos bem mais da metade corrupto. Mas como é que Arrisca. se reelege os corruptos taxados de corrupto? Mas daí entra aquilo que nós Não, falamos. mas é o que eu estou falando. Aí também o eleitor Poder, reelege aquele. Vamos pegar os exemplos. Paulo Maluf, que é o próprio Collor, né, se elegeu senador, passou um período de 8 anos e voltou e se elegeu. Então também tem... Jader Barbalho. Jader Barbalho, quer dizer, então são Renan essas, Calheiros. são essas coisas Collor, que né? tem. O próprio Gedel Vieira Lima, que é do PMDB, mas ele foi ministro do Lula, participou do governo da Dilma e agora do Temer. E é tido como um dos maiores corruptos pelo valor, né, que pegaram lá naquele apartamento lá de 51 milhões. Sim. Aí eu pergunto, como é que um homem desse está lá desde 2003 no governo federal e está tudo certo, independente de partido político, independente de governante? E com apelido de boca de jacaré, né? Ele tinha esse apelido, né? Não Imagina sossegado, que entre os políticos chamavam ele de boca de jacaré. Esse Gedel, o caso específico do Gedel, né? Por isso que eu citei a minha fajuta tese, porque se o Lúcio sabe melhor do que eu. Como é que tu combate, tu tenta amenizar o tráfico de drogas? Se tem tráfico, é porque tem consumo, tem usuário. Senão o traficante se ferra. Se não tiver usuário, o consumidor, não tem para quem vender. Fala isso. No Brasil, a grande estratégia de combater tanta falcatrua, na minha opinião, era diminuir a possibilidade dessas pessoas ter a autonomia a mexer com o dinheiro público. Eu não entendo como é desviado tanto dinheiro público com tanta facilidade no Brasil. Eu vou dar um exemplo, Luz, da Gabriel e colega. Não sei em que ano foi, eu fui fazer minha declaração de imposto de renda. E aí eu tinha um Fusca 80, agora foi pouco tempo, 1980, que tinha ficado com meu pai, meu falecido pai, mas estava no meu nome. E eu esqueci de declarar esse Fusca. Pô, eu e minha mulher começou a ficar tucanado. Pô, a gente esqueceu de declarar o Fusca e a Receita Federal, o que vai fazer? Mas, meu Deus, se a Receita pegar por um Fusca ano 1980. Porque a Receita Federal faz cruzamentos e pode descobrir. Mas como é que a Receita Federal não descobre tanto dinheiro que sai do país? Tanto dinheiro que é desviado da Petrobras?
Como é que ninguém controla isso? Isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender esse processo de tanto dinheiro desviado sem ninguém se dar conta. E mesmo o montante de dinheiro em espécie, porque como é que pode uma pessoa juntar 51 milhões E botar de num reais apartamento? em caixas e... Uma coisa é certa, Da onde saiu esse dinheiro? não agiu sozinho. Exatamente. Porque não conseguiria nem carregar, Nem né? carregar. Não, Mas como é que ele sacar, conseguiu juntar tudo isso em Como é que vai espécie? sacar em Conseguir conduzir isso até Em o algum apartamento. momento teve um saque. Ele não foi na maquininha do Não. Pato Donos, do tio Patinhas lá e pegou cofre, né? um O cofre cofre. do tio Patinhas. Algum lugar teve saque. Teve. Algum Muitos, lugar- né? Muitos saques. E aí, cara, e o destino, e ninguém se dá conta. Não há cruzamento de dados entre bancos, entre a Receita Federal, entre Polícia Federal. Eu não entendo como se produz tanto dinheiro, se desvia tanto dinheiro nesse país. Isso que eu não consigo entender. E o que abastece essa corrupção? Todo esse problema que nós estamos falando. Então, qual é o motivo de tudo isso? Primeiro, o número um, o poder. Mas o que te dá o poder? O dinheiro. Dinheiro. Esse que te dá o Esse. dinheiro. É o poder. Por isso a briga pelo poder. Falar da ganância pelo poder. Exatamente. Aí o Luz colocou no começo do bate-papo, e eu concordo com ele, eu falei essa semana lá na rádio também, que os jovens, eu quando era jovem, eu acreditava muito, eu ouvia muito falar na ideologia. Tu tinha uma ideologia partidária ou uma maneira de ver a política, certo? Seja de esquerda, de direita, de sei lá, não importa. Mas agora, o que está me chamando a atenção, e eu concordo com o Luz, principalmente em Brasília, não é ideologia, são quadrilhas que foram montadas para fazer de tudo para ficar no poder. Exatamente. Doa quem doer. Não é um projeto de governo, é Não, um projeto não, de poder. não. De poder, de se manter lá dentro. E por aí se perde os princípios éticos e patrióticos da nação. E isso é muito perigoso. Porque a gente, quem acompanhou um pouco, ou leu um pouco sobre esse furacão Irma nos Estados Unidos, o patriotismo que deu ali, a preocupação dos governantes com a população é impressionante. É impressionante. O civismo deles. Inclusive diminuindo valores, as próprias empresas aéreas diminuindo valores para poder transportar o pessoal, para poder retirar o governador, indo para a televisão, incentivar a saída do pessoal e dava ajuda, etc. E, tal, né? E cada um daqueles cidadãos se preocupava com seus irmãos ali que estavam naquela situação calamitosa. Entende? Então isso chama-se patriotismo, chama-se civismo e ética de cada cidadão de uma nação. Então quando começa a perder esses valores, é preocupante. É muito preocupante o amanhã. Né? A gente ainda tem uma convivência mais ou menos tranquila, né? Mas é que nem o PC falou. E a juventude, os jovens do futuro. E sem esses princípios, o que será da nossa nação, dos futuros governantes também? É assim, uma coisa que a gente tem notado, o jovem não quer entrar na política, que nem acabou de dizer. E quem vai governar o país, né? E também foi feito um governo, tem que ser nós, não é ninguém. A qualquer preço. A qualquer preço, teve que sair a Dilma, não estou dizendo que ela não tinha que sair, né? Mas a qualquer preço parece que tinha que ser o Temer, né? E ele, do jeito dele, do jeito das manobras dele lá, não sei de que maneira conseguiu, né? Mas conseguiu, é impressionante. Gravações que apareceu, olha, empresários que disseram assim, eu vou comprar 2 deputados, eu pago 3 milhões por cada um. Isso é conversa, tio, pelo amor de Deus. Né? Bom, isso é Brasil, tem valor, né? Já tem um cada valor de piada. mercado. Ele Os já caras falou abertamente que tem um valor de mercado cada deputado. Daí tu pode dizer assim, não, mas não tem, mas a gente vê a imagem e o áudio. Está ali, ninguém está contando, a gente está vendo na televisão. Inclusive quando aconteceu no Mato Grosso, né, que o governador fazia a entrega em cash, Sim. os valores. Um até deixou cair um pacote de dinheiro junto. É verdade. Que ponto que chegamos. O Gabriel fez uma colocação, no mínimo, interessante. A gente está discutindo isso e, pelo menos até então, é difícil de apontar alternativas, uma perspectiva de melhora lá na frente. Eu não sei de que forma. Mas que nem essa gurizada que está aqui com a gente trabalhando aí, eu fico pensando que opções eles vão ter daqui para frente. Será que por quantos anos eles vão ter as opções? Temer, Lula, Dilma, Renan Calheiros, Gedel, etc, etc.
Quanto tempo esses caras vão ainda brigar pelo poder sem te dar uma única opção, uma alternativa? E aí, complementando o que tu disseste, citasse, mas a questão, a assumida a ação criminosa do Palocci. Ele disse que fez várias coisas. Né? Sim, agora ele disse. Disse. Quando resolveu delatar, que foi lá, não, mas abriu a caixa de aí ferramentas. vai esperar o que para o futuro com uma situação dessa? Não, eu fico pensando que sempre se cobra assim, se cobram da gente. Não, mas vocês têm que ter uma pauta mais otimista ou apontar soluções, discutir soluções. Ok? Eu fico me perguntando, solução. Da forma que é feita a política partidária nesse país, tem uma solução a curto prazo? Do jeito que eles estão nos dizendo todos os dias lá, não tem. Aí alguém me diz, não, então vamos fazer a reforma política. Aí eu pergunto lá no programa, quem faz a reforma política? Não. Os políticos. Mas mesmo que Então faça uma esquece. reforma política bem direcionada, a questão não é a reforma, a questão é quem vai ocupar os cargos. Essa é a grande questão. Aí Eu sempre escolhemos disse, tudo. não é a política que faz o homem no sentido universal, tá? Mas sim é o homem que faz a política, com o seu caráter, com o seu comportamento, com a sua retidão. Certo. Independente de partido político ou de lei partidária. Né? Claro que a lei partidária sempre deve partir do princípio direcionado para o bem-estar comum da sociedade. Agora, quem vai operar esse bem comum? O político estará lá. O caráter dele para dar seguimento nisso aí, seguir à risca as coisas e não aceitar suborno nem outras coisas que acontecem por aí. Né? Senhor, mais alguma consideração? Estamos encaminhando para o final desse primeiro bloco. Olha, que nem o PC falou, perspectiva para os jovens, né? Não, assim, não é desanimador, né? Mas eles mesmos vão ter que se infiltrar na política. Obrigatoriamente, digamos assim, teria que se infiltrar e dizer, bom, cheguei, eu vou ser candidato, minha ideia é essa, e tirar um pouco dessa gente. A chance que o povo tem é nas eleições, né? Os bons participarem para afastar os maus. Isso aí. É a única dica que a gente pode dar. E cuidar não votar, que nem foi colocado, mas se eu ganhar, na minha campanha, não gastei quase nada, um cara chegou em mim, só para contar rapidinho, Gabriel, eu preciso falar sozinho contigo. Eu digo, já sentiu, vem com isso. Eu digo, o cara vai me atorar. Já pensei assim, né, franco. Eu preciso de 4 pneus, mas eu não tenho dinheiro para nada. Ele disse, não, mas deu voto e digo, não precisa votar em mim. Acabou o teu voto, não quero. Se eu não me eleger com o teu voto, eu não quero. Desse jeito eu não quero. Por pneus, hein? Né? Aí é complicado. Nós endireitar o Brasil. Eu torço para que os jovens nasçam jovens para a política. Perfeito. Você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de 4 patas. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que, em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução?
Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. E radialista Paulo César Langaro. Senhores, esse bloco a gente vai tratar de segurança pública, né? Um tema que atinge a todos nós, principalmente a senhora. Bom, a segurança pública é uma preocupação dos hamburguenses de todo o estado, de todo o país. Mas hoje é possível pensar segurança pública sem a participação dos municípios? Ora, chegou num estágio que não é possível, né? Até porque ela é a obrigação do Estado, mas com o apoio de todos. Tanto é que os municípios que têm mais condições criam guardas municipais, que tem previsão lá na Constituição Federal. Então, é uma forma de ajudar na segurança pública. Então, não tem um caminho sem retorno de excluir o município de participar na segurança pública, por menor que seja a sua participação. Tem uma série de fatores que envolvem a segurança pública. É o policiamento, é a guarda, é o sistema penitenciário, né? É a condução de presos. Então, uma série de fatores que o município participa diretamente, né? Tem participado. Claro que aí depende de cada governante, de cada gestor público naquele momento. Mas eu vejo, assim, inviável segurança pública, principalmente nos grandes municípios, sem a participação da prefeitura. Eu só queria fazer uma colocação, isso é minha particular, né? Quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, eu encontrei uma guarda municipal muito atuante. E lá em Porto Alegre, eu morava lá, nós tínhamos também uma guarda municipal. Só que a guarda municipal de lá, ela mais ou menos trabalha como zeladoria. Então isso me chamou muito a atenção quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, né? E testemunhei isso. Pô, que bacana, né? A guarda aqui, ela tem mais poder, né? Um poder de mais efetividade do que em Porto Alegre. Embora na capital, né, que teria muito mais recursos, não se vê isso. Né? Mas é um conjunto de ações do comandante. O comandante supremo da guarda é o prefeito ou prefeita, né? E o seu secretário e com diretores. Mas em Novo Hamburgo, nota esse diferencial porque a própria corporação em si, os seus componentes querem fazer isso. Eles sentem vontade de fazer isso. Também tem que partir do interior de cada um para chegar nesse conjunto de ações. Então, eles ficam muito claros e agradecidos quando eles conseguem, por exemplo, fazer a ação juntamente, em conjunto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar. Tu sente o prazer deles, eu estou dizendo isso porque eu já fiz, né? Então, tu sente o prazer dos agentes da Guarda Municipal em participar dessas operações. Então, isso é intrínseco a cada um e a cada cidade. Então, uns mais atuantes, outros menos atuantes. E eu vejo, assim, Novo Hamburgo bem atuante nesse sentido. Olha, segurança pública não tem, é que nem o inspetor Lúcio falou, conhecedor amplo do assunto, não tem como o município não se envolver, né? Até porque, e também eu sempre fico prestando muita atenção no discurso do inspetor Lúcio. As leis são muito brandas, assim, digamos, muito livianas, se essa palavra serve. Pô, o policial tem um baita de um trabalho, ou os policiais, né, ou a guarda, tem um baita de um trabalho para deter o delinquente, né? Vai lá, consegue prender, deu flagrante, tudo, mas o advogado consegue achar uma brecha na lei que tem que soltar. Então, assim, é bem difícil dizer que a segurança vai melhorar por parte do policiamento. Sim, a vontade do policiamento é essa. Só que as leis não ajudam. Isso falando do inspetor Luz um dia. É verdade, o Gabriel está colocando uma coisa bem dentro do contexto que não traz benefícios para a sociedade. Traz benefícios para a humanidade. Eu sempre cito alguns exemplos, dois rapidinho.
Um é a questão do delito da receptação. Alguns anos atrás, esse delito, que se chama, no linguajar policial, era canadura. O que é a canadura? O cara foi pego com um carro roubado, por exemplo. E vamos explicar aqui, quando o assaltante rouba um carro na sinaleira, por exemplo, ele calça a vítima com arma, né, toma o carro da vítima, mas daí já passa para o segundo, para o terceiro ou para o quarto elemento, componente ou da quadrilha ou em conluio, age em conluio, em conjunto no caso. Né? E aí a polícia apreende esse veículo e consta como roubado com alguém dirigindo, com o Zé da Vila lá dirigindo o veículo. Chama a vítima, é óbvio que a vítima não vai reconhecer aquele motorista ali, porque não foi ele que assaltou. Então, antes, esse cara na receptação era a cana dura, aí que eu chamo, e era encaminhado na época para o presídio central. Não vamos falar aqui em questão de vaga, estamos falando em questão de ação e resultado. Né? Sim. Hoje não. Hoje ele tem a possibilidade de pagar uma fiança e sair antes da vítima, da central de polícia. Uma outra coisa que querem a reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal. Alguns intelectuais, alguns juristas, alguns doutos na causa, lá em Brasília, querem o seguinte, que se retire desse contexto penal, tanto do Código, da ação penal em si, a prisão preventiva. Ora, meus amigos, se numa situação normal, como é hoje, o cara para ir preso mesmo leva quanto tempo? Porque mesmo que ele seja condenado, é recurso em cima de recurso. E para exemplificar, os irmãos Batista, o Joés e o outro, Wesley e Joesley. estão presos preventivamente porque hoje tem validade preventiva. Senão, não estariam presos. Porque se não tivesse a preventiva, eles não estariam presos. Tem aí... Então, eu quero, para terminar esse raciocínio, lógico e objetivo, se está ruim, com essa reforma desse jeito, do Código Penal e do Código de Processo Penal, pode ficar pior. Isso é assim, preocupante. assim, só para citar, eu não vou lembrar do nome dos dois lá que foram presos. E aí o cara cometeu lá, te pegaram com 200 e poucos quilos de maconha, aí porque ele tinha um distúrbio mental de sorrir bastante, ele não pôde ir para o presídio, ele foi para uma clínica. Aí eu imagino. Isso é boa, né, Lúcio? Aí é brabo, né? Aí eu tenho um distúrbio que ele nunca apareceu nele, e aí o irmão dele lá em 2005 também. E a mãe dele não é nada menos com a desembargadora do... Ah, o caso da desembargadora lá. Aí tu olha bem, já temos uma desigualdade social em geral no Brasil, e aparece mais, e isso aí é brabo, de tu acreditar aquilo ali, ver aquilo ali, é uma baita de uma mentira, né? Para ajudar o Gabriel, e não era só maconha, ele tinha munição e armamento. Olha aí, ó, tá aí, ó, e aí ele é louco da cabeça. Mas é um distúrbio. Mas ele sorria. Mas sorria bastante, aí tinha um problema de sorrir e foi preso. Não foi preso, foi com a Vamos clínica. deixar claro aqui, daí não foi uma questão de justiça, vamos defender o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau mandou que fosse recolhido. E aí a desembargadora teria peitado o juiz e o juiz não frouxou o garrão, como diz o gaúcho. Né? Mas depois eles conseguiram liberá-lo. Mas o juiz de primeiro grau manteve. O juiz de primeiro grau manteve, mas daí houve o jeitinho, Sim, infelizmente, um brasileiro. pouco mais acima. Aí foi. A pauta aí que o Jaime comentou sobre a participação do município, né, na segurança pública. Maior participação. Aqui. Eu não sei se depois na edição aí do programa os guris vão botar o bip em cima do meu termo, pode botar depois. Mas é uma baita sacanagem isso. Porque, vamos botar em percentuais. A União fica com 60% da arrecadação. O Estado, 30%. E o município, 10%. Aí eles vão cobrar que o município cuida da segurança pública. Sabe? Não, mas não é só isso, é a saúde. E a saúde? Né? Sabe? Educação, escola municipal, hospital. Aí o município está tocando o hospital, que tem uma despesa de 10 milhões por mês. Estou dando um chute, 10 milhões por mês, certo? Bom, o município combina com o Estado e com a União a repartição desse valor. E o município está firmado, certo? E aí a União e o Estado, principalmente a União, mandam 10 programas de atendimento exemplares. Vamos atender crianças, vamos atender idosos, o nome do programa é pomposo e bonito. Vamos botar em prática, vamos lá. 6 meses depois... Quem é que está pagando a conta? Não vem os recursos de Brasília e do Palácio Piratini. Vão lá na prefeitura, bater na porta
Mas não é comigo, é contigo sim, nós precisamos do dinheiro e o prefeito e a prefeita têm que bancar. Porque a população quer ser atendida. Teria que inverter o valor da saúde financeira. Exatamente. Porque o Brasil é um país municipalista. Essa é a realidade. E as partes, as pessoas, a população baixa a porta do Executivo Municipal e das câmaras de vereadores. Essa é a realidade. Há poucos dias tivemos um episódio até meio constrangedor aí, que o moço foi um pouco afoito aí, mas essa é a realidade, né? Então, teria que, no mínimo, modificar a divisão de valores de arrecadação. Sim. Uma repactuação, né? A repactuação dos valores. Para dar mais autonomia para o município. Com mais valores. Com mais valores, não só a responsabilidade. Eles só dão encargo com o município, não dão verba, quer dizer, é complicado. Vários prefeitos já me disseram isso. Eles acham o nome bonito de um projeto, fazem um slogan, né? um desenho lá do projeto, uma arte assim linda, com criança chorando, ou com criança com olho lindo, assim. E o nome do projeto é Todos Vão Viver, sabe? E anunciam aquilo, vamos lá, vamos lá. E aí logo depois sobra para os municípios e os municípios têm que atender. Não só Novo Hamburgo, eu estou falando todos. Sim. Tem uma bronca agora, um grande problema no Hospital Centenário em São Leopoldo. Que tu tem que atender, e a prefeitura bancando, chega no ponto que cessa. O Estado não está mais repassando os valores conforme o combinado, repassa com atraso, o município não pode abraçar a causa. E nesse bolo todo aí, mais ou menos o percentual, para ficar um pouco mais definido, o município 14%, né? O Estado 26% e a União 60%. Pois é, e aí? E é o que menos repõe, dá retorno, né? Porque quando se fala em imposto, por exemplo, a população até não reclamaria muito se tivesse o retorno adequado na saúde, segurança e educação. Como não tem esse retorno adequado daquilo que contribui, então é essa grita geral. Eu só quero sugerir para o Jaime, claro que agora no programa não vai dar tempo, mas se pudesse botar no papel quanto se gastou, eu não vou viajar em outras coisas, com a reforma do Maracanã, com a reforma do Mineirão, com a reforma do Mané Garrincha em Brasília, com a construção do estádio lá em Manaus, lá em Manaus, né? Arena Pantanal. Com a construção do estádio em Cuiabá também teve, não teve? Não, acho que Cuiabá não. Enfim. Pernambuco. Sim. Soma, exatamente, o valor gasto nesses estádios para a Copa do Mundo. E quanto foi superfaturado ali? Exatamente. Não, mas soma esses valores. Todo esse valor desconta o valor justo, sem o superfaturamento, certo? Só o superfaturamento tira de lado quanto daria para fazer na saúde no Brasil com esse valor. Hospitais, unidades básicas de saúde, funcionários principalmente, e alguém tenta... Não, mas o Brasil teve uma contrapartida. O Brasil não. Alguém teve contrapartida. Algumas cidades e alguns governantes. Eu sou do interior, eu sempre perguntava isso durante a Copa do Mundo. Que benefício teve Erechim com a Copa do Mundo? Que benefício teve Uruguaiana, Santa Maria, Tapejara, minha cidade? Nada. Sapucaia, né? Sapucaia, do lado de Porto Alegre. Nada. Mas era a Copa das Copas, como dizia o governo da época. Pois é, mas é que venderam esse peixe e agora, depois que tudo passou, para piorar, além da faturamento dos valores, aí agora o jornal francês Le Monde diz que o Brasil comprou os votos para conseguir a Copa no Brasil, uma denúncia do jornal francês. Agora já tem uma denúncia que o Brasil comprou os votos para a Olimpíada no Brasil. Pô, mas aí quanto dinheiro deve ter? Exato, quanto foi nessa parada. Tudo isso. Até fugiu um pouco o foco da segurança. Mas é para mostrar mas como eu quero retomar um pouco a questão agora da participação popular, né? Falta uma política que incentive, uma política pública que incentive a participação popular no combate ao crime, por exemplo, com denúncias, ou isso é preocupante? Não, mas já tem essas ferramentas de participação da população através de várias denúncias anônimas, que não é identificado. Mas sempre, independente disso aí, sempre vai existir, e eu estou falando por experiência própria, a preocupação e o medo de denunciar mesmo, tendo a garantia que tem o anonimato. Pode analisar nas reportagens. Quando uma testemunha ou a própria vítima
é entrevistada, ela, não todas, mas a maioria, omite o nome, mas não põe meu nome, vou falar, isso é um receio, né? Isso se criou da seguinte maneira, talvez hoje não seja assim, mas alguns anos atrás era assim. O bandido cometia o delito, testemunhas e vítimas, né? Vamos dizer, contra o patrimônio, delito contra o patrimônio, iam prestar depoimento. Na delegacia, tranquilo, né? No fórum, aí era o problema. Porque tinha a sala de espera e a maioria da família do delinquente ficava lá fazendo o chamado corredor polonês, botava uma quantia enorme de pessoas, uma de cada lado, para pressionar a vítima e testemunha a não falar e a não reconhecer. Ora, não havendo reconhecimento da vítima ou testemunha, é óbvio que o delinquente vai ser solto, né? Só que aí tem um direito, sempre teve o direito de vítima e testemunha, né, de depor isoladamente e que o delinquente não participasse da própria sala da oitiva. Mas a maioria não sabe esse direito, né? E aí, além desse corredor que fazem, se depara lá dentro com o bandido, com o delinquente, vai dizer não. E eu estou falando isso pela experiência de prática de várias vítimas que não reconheceram em juízo, né? E aí o sujeito é solto. Daí querem criticar o juiz, mas soltou porque não houve reconhecimento da testemunha. Não tem como ele manter preso. Porque se não tem vítima, a vítima não é daquele delinquente, como é que o juiz vai manter preso? Como é que o promotor vai denunciar? Não tem como. E esse cuidado tem que ter. Então, é a descrença da população nas ações policiais, no sentido de denunciar, não nas ações efetivas da polícia, eu digo da denúncia, que fica com aquele medo, com aquela trauma psicológico, que pode, mesmo sendo garantido, vai vazar e aí o cara vai fazer uma situação pior, uma represália maior para mim, tá entendendo? Então, isso é um trauma que tem que se tentar tirar da população de um modo geral, o que não é fácil, porque isso é do ser humano, essa preocupação, ele não tem aquela garantia de 100% que não vai ter retorno, que não vai ter represália, né? É claro, uma grande parcela acredita. Agora, não é fácil de convencer as pessoas de denunciarem, mesmo que seja no seu vizinho, né? Se houvesse isso aí, tanto é que já criaram aquela situação ali em Estância Velha, né? Porque aí, vizinho vigiando, aí disseram que a vítima foi executada daquela forma por causa dos panfletos. Eu não acredito nisso. Aquilo ali, na minha visão... No caso da professora? Hã? No caso da professora? Aquilo ali para mim é uma vingança por alguma ação, ou uma denúncia, ou outras situações que levem a isso, né? Mas porque aquilo, pelo que se sabe, foi execução. Então, um panfletinho, na minha visão, estou falando pessoalmente, opinião pessoal, isso não levaria a essa crueldade. Deve ter algo mais forte por trás. Entende? Mas aí o que eu quero dizer com isso? Já cria, a população lê, que é divulgado na mídia, já um medo maior. Se já tinha um medo, mais ou menos, aumenta o medo. Eu não vou denunciar, e ver o que está dando, fazendo panfletinho, for lá e executar. O próximo pode ser eu, né? Então isso acontece e a mídia tem que ajudar, deve ajudar muito nesse sentido, para tirar esse medo, essa preocupação da população no sentido de poder ajudar, que é muito importante, né? A ajuda popular é muito importante. Claro, com as suas garantias que nada vai acontecer. Eu sempre digo, eu pessoalmente, como agente policial, eu digo, cada informação que chegar a mim, eu sempre penso na vítima e na testemunha. Se eu tiver que desenvolver uma ação por uma denúncia e essa ação vai trazer risco à vítima ou testemunha, eu prefiro abortar a ação naquele momento para depois retomar e deixar a vítima e testemunha protegida e segura em todos os sentidos. Nós estamos caminhando alguma consideração mais sobre esse assunto? Não. Acho que o Lúcio falou muito bem. Falou. Todo domina o assunto. Lembramos que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880416. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim.
E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra, vamos fazer uma faxina, limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Faz esse favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica zero! Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Domínio Público, com a participação dos vereadores Inspetor Luz e Gabriel Chassot e do jornalista e radialista Paulo César Lango. Senhores, nesta semana, nos dias 13 e 14 de setembro, a Câmara de Novo Hamburgo promoveu o seminário Futuro que se Deseja, o Brasil e as Reformas, com a participação de deputados estaduais e federais. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a reforma eleitoral e o financiamento de campanha acabaram sendo protagonistas, né, deste seminário. Os deputados, eles, no primeiro dia, né, eu fiz a cobertura e acompanhei essa, na fala dos vereadores, dos deputados estaduais que estavam presentes, o Tarcísio, o Van Hatten e o Maurício Dietrich, que existia essa preocupação com a questão da reforma eleitoral, a questão do voto distrital, a questão desse mesmo financiamento de campanha. Então, justamente por esta semana também deveria ter sido votado e não se conseguiu o acordo, né? Qual é a situação, como vocês veem também essa situação de reforma eleitoral? A reforma, como ela é proposta, não sei aonde quer chegar nem onde vai chegar. Eu quero dizer o seguinte, eu particularmente sou contra dinheiro público em campanha política. Eu entendo que cada candidato tem que saber das suas possibilidades, né? E tem um exemplo aqui presente, o próprio Gabriel nos disse, concorreu e dirigiu sua campanha, conduziu sua campanha com o que tinha. Quando for pedir além do que ele tinha, não tem, né? Então, a pessoa que quer concorrer, ela tem que saber o seu potencial. Ou ela vai conseguir, porque a lei prevê algumas doações, né? E essa questão de doação não quer dizer que vai ficar linkado, né, a determinada pessoa, né? Eu, por exemplo, tenho um grande empresário que me ajudou na campanha e que jamais vou ficar linkado ali. Em primeiro lugar, porque é mais fácil eu precisar dele do que ele de mim, começa por aí, né? E mesmo que seja dinheiro público, essas questões de licitação, a sacanagem, a falcatrua, não vai deixar de existir da forma como eles operam. Porque eles fazem um lobby, né? E entre eles se cotizam e vence aquela que é determinada a ganhar dentro daquele grupo. Então, o dinheiro público, a campanha, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai ter, de repente, uma corrupção maior lá no gestor público ou no legislador. Essa é a minha visão. E aí vejo um encargo a mais, né, que não é barato, o custo, do dinheiro público em campanha política. Então, eu particularmente sou contra. Eu acho que cada um
candidato tem que saber das suas capacidades e condições de concorrer. Com certeza, porque eu acho que foi semana retrasada, eu estava assistindo a Band News, Ricardo Boechat, acho que esse era o jornalista. Aí a pessoa vai estudar para ser médico, vai fazer uma faculdade, dinheiro do pai. Vai ser enfermeiro padrão, dinheiro do pai. Vai ser advogado, dinheiro do pai. Por que para ser político tem que ser dinheiro do povo? Só para ser político, só para ser deputado. Por quê? O povo paga tudo? O povo paga só o político, só a campanha dos políticos. Não se vê um programa para fazer uma faculdade. Ah, bom, o dinheiro público, esse dinheiro aqui vai ser para pagar o jovem carente. Claro, dizer, bom, tá ali. Não. O político, sim, esse tem. Eles não fazem assim, uma consideração ao povo brasileiro. Por que se forma tão pouca gente? E político tem tanto? Né? E se elege com um monte de dinheiro. Certamente não é do pai dele, nem do avô dele, nem do tio dele, nem do primo dele, né? Penso eu isso. Não, é estranho porque remete de novo a uma parte da minha fajuta tese. Eu não estou falando aqui da cura do câncer. Mas, de novo, a gente está falando do processo de licitação e do processo de corrupção. Processo de licitação. Tinha o financiamento de campanha por parte de empresas, certo? Na realidade, para ser bem objetivo, principalmente no governo federal, as licitações de grandes obras eram uma palhaçada, né? Era uma falcatrua total. Eles já sabiam quem... É um jogo de compadres. Eles já sabiam quem ia ganhar a obra. Por quê? Porque a tal empreiteira já tinha financiado a campanha eleitoral de todos os candidatos. Eles botavam dinheiro nas campanhas eleitorais dos principais nomes. Quem ganhar, eu vou ter a obra. O cara está na minha mão. O Luz foi meu candidato vencedor. O que eu vou chegar no Luz? Luz, a gente botou tantos milhões na tua campanha, meu irmão. Então, aquelas obras tal e tal, tal, comigo, ok. E a licitação, está tudo certo. Isso está tudo certo. Então, a gente aqui embaixo acreditando nisso. Bom, aí não, financiamento de campanha para a empresa chega. Aí nós, cidadãos, né, comuns, pá, que legal. Os caras estão pensando na gente. Fim de financiamento de campanha. Aí eu sempre digo, aí os caras lá nos gabinetes em Brasília, que pode estar nos vendo, tomando uísque com inteiras pedras de gelo, ficavam rindo da gente, os paspalhos acreditaram na gente. Só que agora a gente está criando um fundo partidário com dinheiro público de 13,6 bilhões. E aí pergunto, bilhões com o nosso dinheiro. Aproveitando o ensejo do teu pronunciamento, verba pública, dentro do que tu falaste aí, do conluio entre eles, que o bancário muda o quê? Pelo contrário, para comprar o gestor público, ele vai gastar, aquele empreiteiro, aquelas obras, vai gastar muito mais ainda para ficar com o cara na mão. Porque aí é uma questão de caráter, que eu digo. Com verba pública ou privada, se o cara não vai se vender, ele não vai se vender nunca. Esta é a realidade. Porque não muda nada, vai aumentar. Ou tu acha, por exemplo, que os caras vão deixar de fazer esse conluio entre eles, as empreiteiras, para bancar uma obra lá, para aquele levar vantagem e pagar uma propina para alguém? Tanto é verdade que a gente vê nessas cidades pequenas aí, vários secretários, né, que levaram verba para facilitar obras, por exemplo. Né? Várias, seguido dado fantástico, esse tipo de coisa. Cadê o dinheiro daqui? O gato comeu aquele negócio todo. Então não muda nada no sentido da corrupção, porque a corrupção, eu sempre disse, ser corrupto ou não, depende de cada um, naquele momento, naquela situação. Né? Ele vai ter a oportunidade de dizer sim ou não, independente da verba pública ou privada na campanha política. Esse é o meu pensamento. Com certeza, a corrupção é para quem quer. Quer ou não quer, né? Ou sim ou não, não tem. Agora... Achar esse que não quer, né? Tá bastante complicado, né? Aí é que está o problema. Aí que tá o problema. Mas aí é o que eu digo, achar esse que não quer, independente da verba, se ela é pública ou privada. Mas pegando aí do PC, aí a cura do câncer, a cura de doenças graves aí... Não viu como a minha testa está rendendo. Assim, Obrigado, então, pegando assim um gancho do HIV. Em 86 ele veio à tona, né? Ele veio. Então era um atestado de óbito antecipado quase. Tá com HIV, vai morrer. O óbito vai acontecer. Não tem cura. Não tem cura. Hoje está bem controlada, a doença está bem controlada, mas a corrupção não. Ela aumentou. Então está bem mais fácil a gente
Que bom, né? Pelo menos a doença temos achado. O doutor Celso Tres, que é procurador da República, ele cita, num comparativo do tráfico de drogas e a corrupção no Brasil, ele faz a analogia da mesma coisa. É uma doença, a corrupção no Brasil hoje ficou semelhante ao tráfico de drogas. Ninguém mais segura, parece que ela está enraizada e ninguém mais consegue. E cada vez mais força, né? Exata, corrupção no país. Infelizmente é bem assim. É bem assim. E começa nas pequenas coisas, né? Isso aí. Começa aqui no município, pequenas coisas. Porque eu disse até outro dia um exemplo, e isso é verdadeiro, uma empresa forte que tinha aqui no Hamburgo, hoje já não existe mais, que aquele comprador daquela época, isso de 30 anos atrás, o comprador da empresa só comprava de determinado vendedor aquele produto. Poderia vir um produto com melhor qualidade, mas ele só comprava daquele porque ele levava um percentual em cada compra que era efetuada para aquele vendedor. Ou seja, a corrupção no campo privado apenas, né? Sem envolver a parte pública. A corrupção era, no caso, só privada, né? Era era uma empresa mas na pública... O comprador, o responsável pelaquela empresa... Nós já falamos, estou falando na privada. Sim, justamente, é essa corrupção privada, ou seja, ela existe em todos os níveis. Né? Daí que eu falo que isso é inerente a cada pessoa, ela aceitar ou não a corrupção. Né? Então, e pelo que se vê aí, tem muita gente que aceita, essa é a verdade. Cada vez mais. E de formas diferenciadas. Né? Tanto na iniciativa privada quanto na pública. Bom, mas senhores políticos, fazer política exige dinheiro, financiamento, né? Alguém tem que financiar. Qual é o modelo que vocês entendem que é o certo para conseguir fazer campanhas? Eu faço esse questionamento. Eu disse que cada candidato, ou pré-candidato, quando candidato, tem que buscar os seus recursos. Faz da sua maneira. Do seu jeito, da forma correta. Me diz uma coisa, mesmo com financiamento público, tá? A lei retirou a ajuda individual da pessoa física? Não, ela não retirou. Ou seja, o CPF, aquela doação do CPF... que ali tem um valor limitado. Sim. 10% da declaração do imposto de renda anterior. Quer dizer, isso é uma forma que continua. E cada candidato vai buscar o seu caminho do seu jeito correto. E outra coisa, um CPF pode fazer doação para mais de um candidato? Ele pode, ultrapassando o valor que ele pode doar, não. Né? Ele pode doar tanto por cento. Ou seja, aí uma pessoa pode fazer doação para vários candidatos. Mas dentro do seu valor. Que ele tem, digamos, tem 30 mil que ele pode distribuir, ele pode dar 2 para um, 5 para o outro. Como acontece. Por exemplo, aí o cara vê alguns deputados aí falando mal dos outros, mas eles buscam... É muito comum, por exemplo, político falar do empresário que é rico, que é safado, que é isso, aquilo. Mas esse mesmo que fala, vai lá pedir ajuda na campanha para aquele empresário. Eu estou falando de caso concreto, só não posso dar nome. Então essas coisas sim, é que tem que acabar essa hipocrisia. Né? Pode, mas a lei prevê já para um alinhamento adequado. Só não pode entrar na seara da corrupção, que é diferente, isso é outra coisa. E aí, também para ser corrupto, na iniciativa privada ou pública, independe, inclusive, de campanha política. Enxerga de uma forma diferente, PC, a questão do financiamento de campanhas? Não, eu já discordo que obrigatoriamente tem que ter o financiamento público de campanha. Eu discordo. Eu acho que tu quer entrar na política, como o Gabriel falou. O curso de medicina, eu não sei quanto custa para um guri aí, para uma menina aqui na Fevale. O pai ou alguém da família vai bancar. Vai ter que bancar. Ele não vai, se no governo federal precisa de 1 milhão para bancar um curso de medicina do meu filho. Real, né? Não quero nem saber, tu vai ter que pagar para o teu guri cursar medicina. Mas para ser vereador, e depois deputado, e depois senador. Aí tem financiamento de campanha para campanha dele. Por quê? Qual é o critério? Então aqui eu acho que o nosso pensamento é unânime. Então. Mas o Gabriel pegou muito bem. Por quê? Fazer uma colocação rápida assim. E esses 4 anos que a gente tem para trabalhar, não dá para angariar, para trabalhar, mostrar para o povo que tu trabalhou e ter condições de entrar lá na vila e pedir o voto? Será que precisa ainda um monte de dinheiro para se eleger? Então não precisa trabalhar os 4 anos. Se tu não veio para trabalhar. Se tu veio aqui para ganhar o dinheiro, guarda todo o dinheiro, então e aplique em campanha, vai atrás de dinheiro. Eu acredito muito no trabalho. Muito no trabalho. Tomara, isso aí, concordo contigo. Eu vou nesse raciocínio. Minha campanha é o primeiro mandato, pode ser o primeiro e o único, mas não vou entrar nesse negócio, a firma tal, o fulano, o dinheiro público. Não quero entrar nisso. Isso eu não prefiro ficar fora, perder a eleição, mas
não querem entrar nesse lamaçal aí. Senhores, nosso programa está se encaminhando ao final. Peço as considerações, né, finais. Começar pelo senhor, vereador inspetor Lúcio. Eu entendo o seguinte, que eu gostei do programa, né? A minha proposição é que continue. Está de parabéns à equipe da TV Câmara, o jornalista Jaime, né? E todas as vezes que me convidarem eu puder, estarei presente com muita satisfação. Parabéns pelo programa. Da mesma maneira, Jaime, meus parabéns pela tua iniciativa, um programa bom, um programa bem debatido, um programa de assuntos interessantes. E obrigado da companhia do Paulo César, do inspetor Luz aí, parceiro de plenário, e o Jaime da casa. Muito obrigado por ter convidado. Se resolver uma hora dessa convidar de novo, estaremos aqui. Estaremos juntos aqui. Eu também quero agradecer o convite, agradeço o convite. Parabéns à equipe e todo mundo que trabalhou aí. Perfeito. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos vereadores Inspetor Luz e Gabriel Chassot e do jornalista e radialista Paulo César Langer. O domínio público é transmitido ao vivo todas as sextas, às 13h30, no canal 16 da NET, e é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH. Até a próxima sexta, com mais um tema de interesse da comunidade.